Ainda sobre o aumento nos pedidos de recuperação judicial, vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiros, Fernando Brandariz. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre, infelizmente, esse dado que chama a atenção. A gente viu na reportagem um apanhado da situação. O que chama mais atenção é que também atinge médias e grandes empresas, ou seja, não é algo que só tem atingido as pequenas e micro, né? Boa tarde, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Um prazer enorme de falar com vocês. É isso, Gustavo. Os pedidos de falência, as recuperações judiciais, pegaram todos os segmentos e todos os tipos societários, né? Todos os segmentos. As grandes, pequenas e médias empresas. As grandes empresas ainda se sustentam de uma certa forma, porque ela tem um caixa, né? O seu dia a dia é diferente do pequeno e do médio empresário. O pequeno e o médio empresário, eles sofrem mais com essa relação dos juros. Não vamos nem entrar aqui no mérito se os juros deve estar alto ou se precisa estar alto ou menos, mas ele está alto e isso tem uma significância muito grande no mercado. O pequeno, de uma maneira geral, né? O pequeno e médio, de uma maneira geral, ele realmente fecha a empresa e acaba abrindo uma empresa em nome de terceiras pessoas, o que não acontece com as grandes empresas, as empresas de pequeno porte. Então, esse número, muitas vezes, ele pode até ser maior por conta dessa transferência da tua atividade empresarial para uma terceira pessoa. Normalmente utilizam cunhados, esposas, irmãos e por aí vai, Gustavo. Fernando, agora a recuperação judicial, ela permite que a empresa fique protegida ali em algumas situações, mas ela não pode sofrer execuções por quanto tempo, por exemplo? A partir do deferimento do processo de recuperação judicial, que é diferente de eu entrar com um pedido, então eu entro com o pedido, o juiz vai analisar a documentação, vai nomear o administrador judicial para analisar se a sociedade ela tem condições de se reerguer, de se levantar, para depois ter o deferimento do processo de recuperação judicial. Com esse despacho deferindo o processo de recuperação judicial, a empresa não pode sofrer, de uma maneira geral, penhora, busca e apreensões dos equipamentos pelo prazo de 180 dias. Dentro desses 180 dias, também ela tem que apresentar um prazo em 60 dias, a partir também a contar do deferimento do processo de recuperação judicial, apresentar um plano de recuperação judicial para ser aprovado pelos seus credores. Fernando, a gente pode dizer que a recuperação judicial tem ajudado a salvar empresas ou, infelizmente, tem sido só um passo anterior justamente à falência? Depende muito, Gustavo. São alguns cenários. O que a gente sempre alerta aos empresários é que você tem um time para entrar com pedido de recuperação judicial, usar o benefício da legislação. Se esse empresário ele está com quase a corda no pescoço, a água batendo no pescoço, ele já tem que pensar em entrar com o pedido de recuperação judicial. Se já passou a água do pescoço, muitas vezes não é o processo de recuperação judicial que vai resolver o problema dele. O que eu quero dizer com isso? É se a empresa estiver tendo penhoras em conta corrente, penhora do teu imobilizado, maquinário, prédios e tudo mais, fica muito difícil ele conseguir se reerguer. Agora, se ele tem poucas execuções, ele está sabendo que a atividade empresarial dele não está indo muito bem, aí sim ele consegue ter um grande benefício com o pedido de recuperação judicial. Então, tem que analisar bem o cenário. Além de tudo isso, um cenário que preocupa muito, mas vem mudando, mas ainda existe, é a tal da vergonha do empresário. É a vergonha do empresário entrar com pedido de recuperação judicial, né? Ele tem aquele estigma de, vão me achar de caloteiro, vão dizer que eu estou dando golpe no mercado, e não é isso, né? A ideia da recuperação judicial é realmente ajudar o empresário a pagar, arcar com os seus débitos. Agora, se um plano de recuperação judicial é aprovado, e aí a própria empresa, a companhia, não consegue seguir à risca aquilo que foi proposto, que foi desenhado, os credores podem pedir a falência? Então, Renata, se foi aprovado o plano de recuperação judicial e a empresa não está conseguindo honrar com os seus compromissos, o que é interessante? Ela conversar novamente com esses credores, chamar uma nova assembleia, apresentar um novo plano de recuperação judicial para que seja aprovado pelos seus credores. Se isso não ocorrer, começar a ocorrer inadimplementos, existe a possibilidade dos credores pedirem
a falência da empresa. Existe algum dado, alguma coisa do gênero que mostra o quão perigoso é um número de recuperação muito alto e abertura de empresas pequenas? Porque você mencionou no começo da nossa conversa que muita gente fecha a empresa e abre com o nome de parceiros. Isso pode mostrar a instabilidade econômica de um país, se tem muita empresa fechando, pouca empresa abrindo? Eu acho que sim, Gustavo, eu acho que sim, porque veja, quando você mostra os dados de que tem muita empresa sendo abertas, a gente tem que analisar um fenômeno principal aí. Essa empresa está exercendo atividade econômica? Porque tem muitas pessoas que abrem empresa e somente para emitir nota, emitir 1 ou 2 notas por mês. Ela não tem uma atividade empresarial substancial, não compra matéria-prima, não tem funcionários, não paga aluguel, o imposto que ela paga é somente de uma nota fiscal. Né? A gente tem que fazer uma análise sobre isso. E sem contar que os representantes comerciais também, os pequenos representantes comerciais, eles abrem as empresas e prestam serviço para 1 ou 2 representados. E muitas vezes não tem funcionários. Então, quando você tem esse aumento de abertura de empresas, talvez seja essa situação. E você também tem uma outra situação de que essas pessoas são demitidas e muitas vezes o empregador exige que o funcionário abra uma PJ. E aí isso daí tem que constar, porque esse funcionário que é empregado, ou seja, numa fraude trabalhista, ele não tem um funcionário, ele não exerce uma atividade empresarial. Então esses números, a gente tem que analisar bem esses números, se realmente a abertura dessas empresas estão exercendo a sua atividade empresarial, que é a contratação de funcionário, recolhimento dos impostos e o principal, que é a matéria-prima. Tá certo, a gente conversou com o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiros, Fernando Brandariz. Muito obrigada pela participação, uma boa noite para você. Obrigado, Renata, obrigado, Gustavo, boa noite a todos. Boa noite.